quando você estuda inglês lá na escola, lá no ginásio, na escola comum lá, né? Normalmente, os professores só te ensinam o verbo to be. Só ensinam o verbo to be's. E eles ensinam para você que o ing é o gerúndio. É isso que o ing faz. Então, quando você quer falar, por exemplo, comendo, bebendo, viajando, né? Quando o verbo está no gerúndio, né? A tia Vera, a tia Fátima, professora de inglês lá, né? Tia Regina, tia Sônia, lembra? Ela ensinou para você que para falar no gerúndio, basta você colocar o ing. E isso está certo, logicamente isso está certo. O gerúndio no inglês é formado pelo ing. No português, o gerúndio é formado pelas letras NDO, né? Comprando, vendendo, comendo, bebendo, dormindo, acordando, correndo, sentando, caminhando e assim por diante, beleza? Agora, quando você começa a estudar inglês de verdade, você vai ver que o ing não faz apenas isso. Você vai ver que o ing, ele tem, além do poder de levar os verbos para o infinitivo, perdão, para o gerúndio, o ing tem mais outros 3 poderes. Ah, moleque doido. O ing, um desses outros 3 poderes, é transformar o verbo num adjetivo, moleque doido. Oh, yeah, num adjetivo. E você está vendo aí um exemplo aí clássico aí, ó. Ele usou o ing para transformar o verbo controlar num adjetivo para a palavra whore. Então aí a palavra controlling não significa controlando. A palavra controlling aí é um adjetivo, significa controladora. Então o Eric está reclamando aqui, ele falou que a namorada dele, ela não é uma namorada, ele falou que ela é uma meretriz manipuladora e controladora. O Fio 4242 falou, não acredito que até hoje eu não sabia disso, velho. O ing, ele tem o poder de transformar verbos em adjetivo, ele tem o poder de transformar verbos em substantivos, e ele tem o poder também de trazer os verbos para o infinitivo. Ó, isso aqui também pode também. Muito boa pergunta do Crazy Friend. Não ficaria manipulated, mas a palavra manipulative existe. Não existe a palavra controlative, mas existe a palavra manipulative. Então não tem necessidade. Entendeu, meu brother? Ó, logicamente, o Crazy só perguntou isso porque ele não tem muita experiência com inglês. Porque quanto mais você se expõe ao inglês, né, mais vocabulário você vai adquirindo. Então, ele já teria sabido que a palavra manipulative já existe. Então, se já existe uma palavra que é aquele adjetivo, você não precisa apelar para o ing para transformar o respectivo verbo naquele adjetivo. Logicamente, você só vai usar o ing para transformar verbos em adjetivos que ainda não existem por conta própria, moleque very crazy. Tranquilo? Beleza? Logicamente, você pode sacar isso, você pode ter essa percepção apenas observando. Mas eu estou aqui, o vídeo está aí, a legenda está aí, por que não explicar de uma vez, né? Usar o ing para uma palavra que já tem um adjetivo seria o inglês mal falado? Não é o inglês mal falado, é o inglês tosco, né? É o inglês tosco, né? A pessoa que está conversando com você vai perceber que você não tem muita experiência no inglês, beleza? Ó, logicamente, o Phil só fez essa pergunta porque ele não tem muita experiência na língua inglesa e não tem experiência também em qual seria a melhor didática para aprender inglês. Porque, galera, presta bem atenção, olha a pergunta dele, olha, usar o ing para uma palavra que já é adjetivo seria o inglês mal falado? Olha, quando você está falando qualquer língua, você não monta a frase na sua cabeça para depois a frase sair da sua boca. Você não faz isso. Então, logicamente, para quem está aprendendo o inglês, como é que é? Como é que é esse negócio? Você não fala inglês, você vai começar a falar inglês.
você vai assistir tanto, você vai se expor tanto ao inglês, que vai chegar a uma altura do seu treinamento que você começa a repetir frase pronta, entendeu, bro? Se você vai repetir frase pronta, tá me acompanhando, Phil? Se você vai repetir frase pronta, não tem por que você usar uma palavra, usar o ing numa palavra que já é adjetivo, porque você não vai ouvir essas coisas sendo faladas, entendeu, meu brother? Quando você estiver treinando com um filme, treinando com um desenho animado, treinando com um podcast, não interessa, você está, é o input compreensivo, você está ouvindo, se expondo. Quando você for falar, você vai repetir frases que você já ouviu. Como você nunca vai ouvir uma frase onde o ing é usado para adjetivar um verbo que já tem o adjetivo dele, você não vai cometer esse erro. Você está me entendendo, bro? Só comete esse erro aí que o Phil está apontando no comentário dele a pessoa que não tem a manha de aprender o inglês direito e ela ainda está presa naquela dinâmica de ficar montando frase na cabeça para depois falar. Quem fica montando frase na cabeça para depois falar, nunca vai falar nenhuma língua direito, porque não é assim que você aprendeu. Como é que você aprendeu a falar português? Olha, eu estou aqui falando com você. Você acha que eu estou montando frases no meu cérebro e só depois que eu monto a frase sai da minha boca? Não, a frase sai da minha boca pronto, igual um espirro sai. Então, quando você vai aprender inglês, vai aprender francês, vai aprender mandarim, russo, grego, você vai repetir frases prontas. Você está entendendo? Então não tem por que se preocupar. Pô, será que um dia, né? Será que um dia eu vou me meter numa situação dessa, usar um ing, não entendeu como é que é? Como você não vai, é exatamente isso aqui, ó. Como você não vai, ó, na hora que você está exposto ao inglês, essa frase nunca vai ser falada para você. Se ela nunca for falada para você, você não vai repetir ela, entendeu, meu brother? Então, até nisso, esses cursos de inglês oficiais que tem aí, eles são furados, porque eles não te ensinam essa técnica. Porque se eles te ensinarem essa técnica que eu estou ensinando, eles vão perder o aluno, porque eles querem que você não descubra essa técnica. Porque se você não descobrir essa técnica, você vai continuar indo lá no curso deles 2 vezes por semana, né? Porque as pessoas acham que aprender inglês é você fazer 2 aulas de inglês por semana. Eles acham que treinar inglês é isso. 2 vezes por semana você lembra que o inglês existe. Aí você faz 1 hora de aula 1 vez por semana e 1 hora de aula no outro dia e você acha que vai aprender inglês assim. Não vai, não. Não vai, não. Quando você aprendeu português, você era um bebezinho. Quando você aprendeu português, você só se expunha ao português 2 vezes por semana, 1 hora cada vez? Não. Você se expunha ao português todo santo dia, 24 horas por dia. Você só não estava exposto ao português na hora que está dormindo. Você está entendendo? Então, quando você começou a falar português, você começou devagarinho, criancinha, novinha, com 1 ano e meio, você começou a repetir as coisas que você ouve. Entendeu, bro? Para você aprender qualquer língua, não tem que usar gramática, esquece gramática, velho. Você vai repetir frase pronta. Então você não vai precisar ficar estudando gramática, sacou, bro? Não vai. Agora, muito cuidado, que também, às vezes, eles falam coisas erradas. Quer ver um exemplo? Para mim, o exemplo mais famoso de uma coisa errada que todo mundo aprende é uma frase de uma música do James Brown, motherfucker. James Brown. Ó, na música do James Brown mais famosa, musiquinha do James Brown mais famosa, I feel good. I knew that I would. I feel good. Entendeu? So good. So good. Entendeu? Isso aí é errado, velho, mas todo mundo fala. Isso aí é inglês errado. O correto seria falar I feel well. I feel good tá errado. Beleza? Mas as pessoas aprendem. Por quê? Porque essa música é famosa. Essa música fica repetindo toda hora na cabeça da pessoa. I feel good, I feel good, I feel good. Aí você vê até nos filmes, as pessoas repetem isso. Mas se você for falar isso, fale sabendo que é errado. Entendeu como é que é o negócio? Beleza, galera? Você aprender inglês, você vai aprender ouvindo. Você aprende ouvindo, você não aprende falando. Você não tem que ficar pagando para ficar conversando com ninguém. Você não aprendeu português falando, você aprendeu ouvindo.
Quando você vai aprender qualquer língua, você tem que copiar o que você fez quando você era criancinha e aprendeu português. Quando você aprendeu português, 80% do seu treinamento era ouvir, não era falar. Apenas 20% do treinamento é que é falar. Você não precisa mais do que 20% falando. Você precisa, na verdade, ouvir. É assim que eu mantenho o meu inglês. Eu morei nos Estados Unidos 3 anos, voltei para cá em 89, ó, muito tempo atrás, moleque doido. Como é que eu não perdi meu inglês? Porque eu estou sempre, todo dia, eu me exponho vastamente ao inglês. Tudo que eu assisto é em inglês, tudo que eu leio é em inglês, tudo. Cara, eu não dou um minuto de moral para conteúdo em português. Eu não assisto filme em português, eu não assisto noticiário em português, eu não leio livro em português, entendeu como é que é o negócio? Então, é por isso que você não sabia. Então, aqui no caso aqui, ó, a palavra controlling, ela não é o verbo controlar no gerúndio. Aqui fica até sem graça, né? Ela é uma controlando que não faz sentido nenhum. Ela é uma controlando, não. Ela é uma whore. Ó, em inglês, adjetivo sempre vem antes do nome. Não é igual em português. Em português a gente fala notícia boa, em inglês é boa notícia. Em português é comida gostosa, em inglês é gostosa comida, beleza? Então, no português em português, né, é uma puta manipuladora e controladora, em inglês é uma controladora manipuladora puta, beleza? Então aqui, ó, controlling, vírgula, manipulative whore, beleza? Aqui essa palavra aqui é um adjetivo, galera. Continuando. Continuation. Controlling, manipulative whore. That's enough, Cartman. That's enough, Cartman.